Senhor presidente, senhores deputados, quero aqui saudar todas as pessoas que nos acompanham nessa manhã, aqueles também que assistem à TV Assembleia e que participam desta forma deste debate. Eu tenho hoje dois assuntos a mencionar na tribuna. O primeiro deles diz respeito àquilo que o deputado Valdemar Júnior mencionou agora há pouco, a decisão que nós, em Porto Nacional, tomamos de caminharmos com uma candidatura única das oposições para enfrentar o atual prefeito, Otoniel Andrade, que tem direito à reeleição. O PSB, ele antagoniza com o PV, prova disso, e todos sabem, a convivência que não existe entre Carlos Amasta e Marcelo Leles. Se fôssemos olhar por esse ângulo, se tornaria impossível uma aliança dessa no município de Porto Nacional. Mesmo porque todos os partidos desejam ter estratégias de crescimento que possam fazer com que se apresente os seus programas, se apresente os seus líderes, se apresente os seus projetos. O PSB desejava a minha candidatura em Porto Nacional para apresentar para aquela cidade aquilo que pensa sobre as políticas públicas, sobretudo levando as boas experiências administrativas da capital Palmas. Achei bastante importante a atenção que eu tive do presidente do meu partido, o prefeito Carlos Amasta, que participou e amadureceu comigo, mas, sobretudo, na experiência do deputado Paulo Mourão e na contribuição do deputado Valdemar Júnior, a decisão que nós tomamos, ainda na tarde de ontem, sobre os rumos que nós haveremos de trilhar na campanha que se aproxima. Eu não tinha vaidade, nem um capricho pessoal de ser candidato simplesmente por ser. Acredito que faço aqui um bom mandato como deputado e como representante da cidade de Porto Nacional. Procuro dar qualidade ao trabalho parlamentar, com ideias, com projetos. Acho que nós estamos avançando muito nisso. Porto Nacional é uma cidade que se destaca, e eu queria aqui trazer três aspectos relevantes desse crescimento. Primeiro, o crescimento do agronegócio, movido pelo investimento privado. O segundo, o fato de Porto ter se tornado um centro importante na área educacional, com a criação da Universidade Federal, do Instituto Federal e, recentemente, a ida do ITEPAC para aquela localidade. Mas Porto Nacional é também um dos maiores centros logísticos do país. Certamente, esses três aspectos socioeconômicos nos dá uma condição de desenvolvimento e de perspectivas de futuro enormes. Só que, por outro lado, e aqui quero dizer que respeito o atual prefeito, o deputado Otoniel Andrade, nós ainda temos uma política retrógrada que se encontra há muito tempo predominando em poucas mãos. De maneira que essa falta de alternância, essa falta de alternância entre os líderes, entre os partidos, vem limitando esse crescimento, vem impedindo que mais pessoas possam participar do sucesso e do desenvolvimento da nossa cidade. De maneira que ontem achei por bem em declinar da minha pré-candidatura e, juntamente com o deputado Paulo Mourão, que é um dos maiores líderes daquela cidade do nosso estado, assim como o deputado Valdemar Júnior, achamos por bem caminharmos juntos com a candidatura do Joaquim Maia, que vai ser, a partir do ano que vem, certamente, o melhor prefeito que Porto Nacional já teve. Um rapaz bom, um rapaz de uma família portuense, que tem tido uma militância muito grande naquela cidade, desde quando optou pela ida para aquele município. Opção que eu também fiz. Não estou em Porto Nacional simplesmente para uma candidatura, mas que eu acredito naquele município. Eu acho que Porto Nacional, certamente, e pensado o seu desenvolvimento junto com Palmas, vai ter um lugar de destaque no cenário estadual, como já tem. Mas porque nós nos reunimos, presidente Damaso, com a intenção de nos aliarmos para um projeto de desenvolvimento para a cidade de Porto Nacional, mas muito mais do que isso.
o desejo de nós ocuparmos um espaço mais forte dentro do cenário político estadual. Paraíso já teve um governador, hoje nós somos governados pelo governador Marcelo Miranda, que é radicado em Araguaína, e Porto Nacional, que trabalhou, que lutou para criar o Estado, que ofereceu vários profissionais para as diversas áreas, que tem aqui uma maior bancada de deputados, 6 ao todo, ainda não conseguiu se reunir, se unir para um projeto comum, o que nós estamos fazendo efetivamente a partir de agora. Mais do que simplesmente uma eleição, nós estamos nos voltando ao futuro. Quero reforçar o meu compromisso com a cidade de Porto Nacional, que vai se manter ainda mais continuamente com as minhas ações aqui nesse parlamento, mas certamente fazendo com que a gente possa agora, com a candidatura unificada, trabalhar juntos para fazer um grande projeto de Porto Nacional, porque agora é a hora da mudança. Não tenho nada contra o prefeito Otoniel, mas eu acho que não se pode querer fazer em mais 4 aquilo que não se fez em 12 anos. Acho que é hora de mudar, acho que é hora de um novo projeto para aquela cidade, como também para o nosso Estado, o que o PSB vem se esforçando. Agradeço aqui o empenho do deputado Paulo Mourão, do deputado Valdemar Júnior e todos os demais. Deputado, você dispõe de 2 minutos para concluir o discurso. E também, e principalmente, à disposição do governador Marcelo Miranda e também do próprio prefeito Carlos Amasta de entender esse momento que nós estamos vivendo em Porto Nacional. Mas, senhor presidente, o segundo assunto que me traz aqui, também foi mencionado pelo orador que me antecedeu, e já tinha apresentado hoje em regime de urgência, um requerimento que fosse endereçado ao Ministério Público Federal para que inicie uma investigação sobre o aumento na forma de uma recomposição tarifária da energia elétrica, anunciado recentemente e autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Também propus que nós fizéssemos aqui uma comissão especial junto à Comissão de Defesa do Consumidor, para também, naquilo que é pertinente a essa casa, possamos fazer uma avaliação sobre essa proposta que já foi autorizada, infelizmente. Mas é importante a gente fazer aqui alguns questionamentos. Primeiro, que esse aumento de 14%, ele induz a um pensamento de recomposição tarifária, de um investimento que nós aqui não percebemos. Isso precisa ser avaliado, precisa ser aferido, e muito embora o Estado não tenha uma relação direta, por se tratar de uma concessão nacional, vamos colocar nesses termos, isso repercute na vida do cidadão e a gente precisa conhecer melhor com a profundidade necessária. É importante também, senhor presidente, nós entendermos que isso se mostra relevante porque o ICMS que o Estado de Tocantins arrecada, deputado Paulo Mourão, impacta em 36% o valor da conta de energia elétrica, mas é também, juntamente com os combustíveis, a maior fonte de arrecadação do Estado. De maneira que, por esse motivo, pelo fato do Estado, com a sua política tributária, incidir o ICMS, que é relevante para o seu investimento, essa Assembleia Legislativa precisa conhecer sobre esse assunto. E eu quero aqui ir além para mostrar o maior absurdo que é praticado nesse país e que ninguém ainda se ateve a esses fatos. E eu queria aqui mencionar, deputado Tonho Andrade, uma lei federal, a Lei 10.848, estabelece que as distribuidoras de energia elétrica, elas têm que adquirir a totalidade da energia que fornece aos seus consumidores através de leilões públicos. Estabelece também que, na eventualidade de não termos disponível energia elétrica produzida pelas hidrelétricas, deva adquirir a um preço ainda maior do preço praticado nos leilões, a energia limpa, oriunda, por exemplo, das termoelétricas, que são mais caras do que as produzidas pelas hidrelétricas que nós temos. Essa energia de reserva ela é contratada em leilões e os custos são rateados entre todos aqueles que compõem o sistema interligado nacional. Vejam vocês, o Tocantins, deputado Paulo Mourão, ele é um estado que produz energia. Aqui
aquilo que o Tocantins produz é muito maior do que o necessário para o consumo interno. Diferente do estado de São Paulo, que é abastecido pelo Sistema Interligado Nacional. E aí vem o que é estranho aos meus olhos e que fez com que o deputado federal César Ralum apresentasse, inclusive, um projeto de lei que hoje tramita na Câmara Federal para mudar essa realidade. Vejam vocês, nós produzimos, aquilo que nós produzimos é o bastante para o consumo local, e na hora que falta energia das hidrelétricas para atender o país todo, aquilo que é adquirido nos leilões de uma energia mais cara para dar condição para São Paulo e os grandes centros urbanos movimentarem a sua economia, é radiado para o país inteiro. Deputado, e aí nós, senhor presidente, o tempo da liderança. Consulto, como não tem nenhum líder do seu bloco aqui, deputado, e como Vossa Excelência é um grande líder, concedo Vossa Excelência mais 5 minutos. Imagine, senhor presidente, esse absurdo. Quando se adquire nos leilões energia elétrica de reserva para abastecer os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, nós somos chamados a pagar a conta. Nós que somos um grande produtor, que temos um consumo pequeno frente àquilo que produzimos, pagamos ainda no rateio nacional aquilo que é obrigatoriamente adquirido desses leilões para servir como reserva daquilo que é produzido pelas nossas hidrelétricas. Não dá para acreditar nisso. Como aqui mencionou o deputado Valdemar Júnior, nós temos uma rede elétrica com pouca densidade, diferente de outros estados, onde numa distância menor se atende um número maior de consumidores, e assim, em função disso, nós que somos os pobres, pagamos pelo sucesso e o empreendedorismo dos ricos, principalmente dos grandes centros urbanos. Nós precisamos mudar essa realidade. O Estado tem sim a obrigação de discutir isso, e a Assembleia Legislativa é a instância administrativa adequada para que isso aconteça. Primeiro porque, e aqui também quero fazer menção a outra proposta que eu apresentei recentemente, em que para qualquer tipo de alteração da composição acionária das empresas que o Estado eventualmente integre, seja necessária a aprovação prévia nessa Assembleia Legislativa. Porque a Celtins foi privatizada no início do governo. Houveram muitos ganhos nessa privatização, é verdade, porque o Estado não pode alcançar com sucesso atividades econômicas que possam ser feitas e realizadas pelo particular. Mas nós não podemos nos entregar mais uma vez igual fizemos. Está na pauta aqui dessa Assembleia hoje, meus amigos, o decreto legislativo que vai acabar com o aumento da água, que foi feito recentemente, sem a gente avaliar com precisão se houve um investimento por parte da concessionária, a Saneatins Odebrecht. Nós não podemos fugir a esse debate. Temos que discutir esse aumento da energia elétrica no Estado, até porque, como aqui noticiado, vai repercutir mais de 14% no bolso do contribuinte. Enquanto em alguns estados, vereador Fernando, houve inclusive a diminuição do preço da tarifa. Olha que coisa absurda. Quando falta energia das hidrelétricas, nós somos chamados para um rateio para a gente pagar a conta. É a bandeira vermelha que nós conhecemos. Agora, na hora de diminuir o valor da tarifa, o Sudeste se beneficia e a gente se vê obrigado a ver aumentada a energia elétrica. É uma incongruência, é um absurdo, é um assinte à inteligência média de qualquer pessoa. Como é que ao tempo das vacas ruins, das vacas magras, nós vamos ser obrigados a distribuir e dividir as despesas? E na hora de nós nos beneficiarmos com a possibilidade, inclusive, de uma diminuição do preço da tarifa de energia elétrica, não, o Sudeste e o Sul têm diminuição e a gente aqui aumenta a despeito de um investimento que a gente sabe que não aconteça. Senhor presidente, já vou me encerrando. Nós precisamos discutir isso. Acho que é importante a criação dessa comissão especial no âmbito da defesa do consumidor, para nós chamarmos a Energisa, chamar a ANEEL, chamar a Secretaria de Estado da Fazenda, para saber o que impacta, em termos de arrecadação, o ICMS arrecadado dessa operação
aqui mencionada. Hoje já marquei uma audiência no Ministério Público Federal com o procurador, Dr. Álvaro Manzano. Vou levar a ele um requerimento pessoalmente para cobrar que ele possa instaurar um processo administrativo para investigar esses fatos. Porque isso tudo, aliado a essa proposta aqui do deputado César Halum, certamente vai pressionar as agências nacionais, os órgãos federais de controle, para que possam mudar essa realidade, inclusive o Tribunal de Contas da União. É esse o entendimento que eu tenho sobre esse aspecto, e nós vamos brigar certamente para não permitir que isso aconteça. Senhor presidente, muito obrigado.